Nesta videoaula, nós vamos dar uma dica para você. Nós vamos lhe ensinar como calcular os centímetros aproximados de fio que você deve deixar para montar os seus pontos na agulha. Então, sempre nós deixamos esse pedacinho de fio para podermos montar os pontos na agulha de tricô. Mas se, por exemplo, eu precisar montar 10 pontos, quantos centímetros eu preciso deixar de fio? Se eu precisar montar 20 pontos ou 30 pontos, quantos centímetros eu vou precisar? Então, a dica que nós damos é a seguinte. Primeiro, você faz um teste. Você monta 10 pontos na agulha e você calcula quantos centímetros de fio você utilizou para montar esses 10 pontos. Então, nós fizemos um pequeno cálculo. Se, por exemplo, para 10 pontos, você precisou de 20 centímetros de fio, agora você quer fazer 20 pontos na agulha, mas quantos centímetros de fio você vai precisar? Então, você não sabe. Então, você pode fazer a regrinha de 3. Se para 10 pontos eu precisei de 20 centímetros, para 20 pontos eu vou precisar de X, porque eu não sei a quantidade. Você vai multiplicar 10 pontos por X, você vai ter os 10X. E você vai multiplicar 20 por 20, você vai ter 400. Então, você vai isolar o X e você vai ter 400 dividido por 10, você vai ter 40 centímetros. Então, é 40 centímetros de fio que eu preciso deixar para montar os meus 20 pontos na agulha de tricô. Então, essa é uma continha simples. Obviamente que se você tiver que montar 85, você não vai ter aquele valor exato, mas você sabe a quantidade aproximada de centímetros de fio que você deve deixar na hora de montar os pontos. Então, só para exemplificar para você este fio que você deve deixar, a que nós estamos se referindo, é esse fiozinho que você deixa, esse pedacinho de fio que você deixa aqui para sua frente na hora que você vai montar o ponto. Então, quando você pega o fio dessa forma, ó, você deixa aquele pedacinho aqui para ir montando os pontos na sua agulha. E você vai utilizando ele à medida que você vai montando os pontos. Ele vai ficando para cá, só que você vai utilizando na hora de montar os pontos na agulha. Ó, cada vez que você vai fazendo os pontos, ele vai encurtando. Então, é importante que você tenha essa dica para você saber mais ou menos quantos centímetros de fio deixar para não montar os pontos e depois ficar faltando fio para terminar de montar os pontos necessários na sua agulha de tricô, os pontos que a receita estiver pedindo. Então, com essa regrinha de 3 que nós explicamos, você não vai passar por esse problema de faltar o fio aqui para a quantidade de pontos que você precisar. Ó, note que está sobrando aqui e ele vai acabando cada vez que você vai fazendo os pontos na agulha. Então, é essa dica que nós deixamos para você fazer a continha, para saber aproximadamente quantos centímetros de fio você precisa deixar na hora de montar os seus pontos na agulha.